Boa noite. Estamos ao vivo já? Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui hoje, nesse evento tão importante da Campus Party, e principalmente por ter a certeza que ele será já está sendo, né, na verdade, um evento histórico, um divisor de águas nessa história vitoriosa da Campus Party. Então, eu gostaria de agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a toda a organização do evento por ter conseguido, em tão pouco tempo, essa revolução, e a gente estar aqui agora, transmitido para tantos países, e com esse sucesso todo que está sendo, e que, com certeza, ficará essa marca em todas as outras edições, que são sempre tão vitoriosas quanto, né? Bom, então, nós vamos aqui ao nosso tema, a gente vai conversar um pouquinho sobre os contratos de gestão, sobre as parcerias com as entidades do terceiro setor. Vamos, então, falar de Goiás, né? Antes de entrarmos propriamente na secretaria que aqui eu represento, né? Eu sou gerente de monitoramento e fiscalização dos contratos de gestão na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica do Estado de Goiás. Então, antes de entrarmos na nossa história, vamos aos pioneiros do nosso estado. A nossa história nessas parcerias, nessa modelagem jurídica, iniciou-se por uma área muito nevrálgica, uma área que é muito sensível para o governo e para os usuários do serviço público, a saúde. Então, desde 2012, nós temos aí as organizações sociais que atuam nos nossos hospitais públicos, UGO, HGG, HMI, e foi uma parceria que deu certo. Claro que como todo processo em construção, teve alguns entraves, teve alguns gargalos, mas próprios de um processo em construção, próprios de um início de um caminhar. Então, em 2017, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação também celebrou contratos de gestão com organizações sociais para a gestão, dessa vez, dos equipamentos públicos que são responsáveis onde são ofertadas a educação profissional tecnológica, os nossos ITEGOS, e os nossos COTECs, né, nossos colégios tecnológicos vinculados a esses ITEGOS. Mas como funciona essa parceria? Essa parceria, será que ela é aquela crítica toda que a gente vê nos jornais, em que há uma terceirização? Eu entrego essa ação, essa estratégia de governo, e que deveria se primar pelas classes sociais de menor poder aquisitivo, já que o contrato de gestão pressupõe a gratuidade, né, tanto na saúde quanto na assistência social, como na educação profissional. Então, isso? É uma terceirização? Não, não é uma terceirização. As políticas públicas, que são aquelas ações que são voltadas para o usuário do serviço público, essas permanecem a cargo da secretaria que, nesse caso, nesse relacionamento contratual, nesse caso, é a entidade supervisora. Sendo assim, a Secretaria de Saúde é que diz quais são as situações que devem ser abarcadas no contrato de gestão. O que é que as organizações sociais devem priorizar como estratégia de governo. Por exemplo, no momento, toda a situação sanitária, todo esse boom sanitário está voltado para o Covid-19, como já em outros momentos teve outras epidemias, não tão drásticas, mas tiveram, e que eram priorizadas dentro de uma política pública. Assim, aqui também não é diferente. Aqui as políticas públicas dessa área de educação profissional tecnológica são dadas pela CEDI, que é a entidade supervisora dos contratos de gestão. Isso significa que, diante de um cenário como o que temos agora, um cenário que nos pegou de surpresa, né? Dormimos e acordamos e estávamos sendo levados ao isolamento social.
estávamos sendo convocados ao teletrabalho, estávamos sendo convocados a pisar em ovos, a estar em um cenário de fragilidade, sem ter, por mais que fosse um cientista ou qualquer outro especialista ou estudioso da área, pudesse nos precisar por quanto tempo duraria aquela situação, né? Então, diante desse cenário que nos vimos, é claro que, sendo a CEDI a entidade dos contratos, ela precisaria, então, mudar mudar o planejamento, mudar a trajetória que vínhamos seguindo até então, para focar no quê? Para tentar nos adaptarmos a nossa situação hoje e aquela que já está despontando aí para nós, que é ao novo normal. Por isso que é importante que nessa modelagem o governo tenha a política pública em suas mãos, né? Nós temos aqui vários alunos, eu até os agradeço, né, da ESUP, alunos de Direito, que estão interessados na parte da modelagem jurídica. Então, a modelagem jurídica, no nosso caso, regida, estatuída pela Lei 15.503, ela tem essa premissa: transfere-se a gestão e operacionalização do equipamento público, mas sua administração, mas as políticas públicas são da entidade supervisora. Mas e como é que funciona essa parceria? Essa parceria pressupõe fomento, pressupõe um repasse contratualizado em cima de um orçamento, em cima de um custo de uma hora, no nosso caso, de uma hora aula, de uma hora aula aluno, ou no caso da saúde, dos procedimentos médicos, e é em cima desse valor que é pactuado um repasse mensal, juntamente com metas a serem cumpridas. Metas e repasses são inerentes, eles são indissociáveis, eles andam junto. Se o parceiro não cumpriu metas, ele não recebe o recurso. Então, é muito interessante que se tenha ferramentas capazes de acompanhar que o dinheiro público, que essa parceria, de fato, atingirá os objetivos contratualizados. Na verdade, eu não poderia deixar de falar para vocês que, em Goiás, nós somos muito felizes com essa nossa situação de monitoramento e fiscalização. Todos vocês sabem que, ao se falar de OS, todos vêm à mente o quê? O Sírio-Libanês, o Einstein, sim. Foi lá que começou essa história bem sucedida, né, de parcerias com entidades do terceiro setor. Mas, embora tenha começado lá em São Paulo, foi aqui em Goiás que criou uma metodologia, que criou um manejo de fiscalização, um jeito de conduzir e colocar essa lupa em cima do recurso público, que foi levada para quase todos os estados do país. E o estado que ainda não adota os nossos ferramentais, as nossas ferramentas de fiscalização e a nossa metodologia, infelizmente, possuem ainda fiscalizações incipientes, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que direto a gente vê aí nas reportagens, algumas situações, como aconteceu há 2 semanas atrás, da OS do Rio de Janeiro, né? Então, por quê? Dinheiro público na mão de parceiro funciona muito bem, porque você se livra das amarras que a Lei 4.320, a Lei 866 impõe ao órgão público, né? Ao orçamento público. São várias amarras que não tem como serem superadas, que não tem como serem deixadas de ser cumpridas, porque são etapas que são impostas pelos órgãos de controle, CGE, CGE, TCE. Então, no caso de Goiás, com essa nossa história, com essa nossa metodologia de fiscalização, a gente conseguiu levar para vários lugares do país e a gente conseguiu minimizar, né, porque tivemos alguns episódios pontuais, né, mas conseguimos fazer com que essa história de parcerias com organizações sociais se transformasse num sucesso, porque dinheiro público em mão de parceiro privado, precisa ter vigilância, né? E aqui, então, em Goiás, nós temos todas a OVG na assistência social, a saúde com os hospitais, e a CEDI na educação profissional, e a cultura, a Secult, que agora está entrando também, todas utilizam o mesmo aparato. E que aparato é esse? Nós temos uma fiscalização
muito criteriosa. Nós fiscalizamos os recursos que são transferidos diariamente. Nós temos uma metodologia denominada D+1, que é como se a CEDIS estivesse dentro do financeiro, da gerência financeira da organização social. Todos os pagamentos que são realizados em um dia são monitorados no dia seguinte com fidedignidade ao extrato bancário. E isso, uma fiscalização financeira, bancária, mas mensalmente, cumprindo as normas nacionais e internacionais de contabilidade, nós fiscalizamos o equilíbrio do contrato, o nível de endividamento, se há endividamento de folhas e várias outras nuances que já são mais de tributários, né, que são mais de regramentos contábeis. Agora, recentemente, então, nessa tendência, né, do tecnológico, nessa tendência de nos modernizarmos dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento e Inovação tão importante para o estado de Goiás, nós criamos novas ferramentas, nós trouxemos para o monitoramento, o custo. Agora nós temos um sistema de custo que nos diz quanto custa um ITEGO de porta fechada, quanto custa a parte da unidade gestora que labora em prol dos nossos ITEGOs, quanto custa um COTEC ou uma parceria que podemos fazer com uma prefeitura, com o Rotary ou com qualquer outra entidade do município. Então, pelo sistema de custo, a gente consegue fazer uma análise per si, que a gente chama, né, dentro da nossa rede, e bem brevemente, já que agora que as organizações sociais estão entrando em outros estados, nós não temos benchmark nacional para a EPT, mas temos para a saúde. Então, mais brevemente, nós teremos, já que essa é uma modelagem, já é um modelo de gestão que já está consolidado, e vários estados já estão em processo de contratação. Então, brevemente, nós iremos comparar o custo dos nossos equipamentos com o custo que é praticado em outros estados. E essa gestão de custo nos leva a dizer se, de fato, o dinheiro está sendo aplicado como deveria para atingir os resultados esperados, né? Bom, paralelo a isso, nós temos aí, eu li vários artigos sobre Escola do Futuro, sobre Escola 5.0, sobre as inovações, para me inteirar dos temas e assistir várias lives aqui, várias lives muito boas sobre esse tema também. E teve um determinado autor que eu li, que ele falou algumas coisas interessantes sobre as ferramentas que deve aparatar as entidades supervisoras, né? E dentro até, ele citou isso, não dentro propriamente no monitoramento, mas sim como dentro da modelagem tecnológica que se espera nas palestras de Escola do Futuro. Aí ele falou muito, além das parcerias, né, com a sociedade, com os pais, com os alunos, do preparado, qualificar, todos os envolvidos nas várias etapas produtivas do saber, mas ele falou sobre, eu fiquei muito feliz, né? Ele falou sobre a necessidade de um sistema de gestão acadêmico, que pudesse monitorar desde a entrada do aluno até o seu comportamento evadido, cancelado ou concluinte, enfim, uma situação de como se dá o acesso do nosso aluno, como se dá a permanência do nosso aluno e como se dá a conclusão. O dinheiro público está mesmo alcançando quem deveria alcançar, ele está conseguindo ser atraente o suficiente nas estratégias de gestão escolar para que o aluno possa permanecer. É claro que tendo um sistema de gestão acadêmica, como nós temos, né, já está em pleno funcionamento, então a gente consegue minimizar a mão de obra que deve laborar nesse sentido, e assim a gente consegue fazer verdadeiramente gestão acadêmica, gestão pedagógica, ao invés de ficarmos na parte de manualização, de procurar documentos, enfim, tudo dentro de um sistema informatizado de gestão acadêmica. Essa foi a última inovação que nós trouxemos aí para o processo de monitoramento. E no próximo passo agora vai ser todas essas 4 ferramentas conversarem e a nossa sala situacional. Sim, brevemente já está funcionando internamente a nossa
nossa inauguração foi postergada em função da pandemia, mas nós teremos uma sala situacional, onde diariamente você pode acompanhar quantas ofertas nós temos na rede, quantos alunos temos matriculado, em que modalidade esses alunos estão executando, né? Em que modalidade eles foram matriculados, porque nós temos cursos de graduação, cursos técnicos, cursos FIC, que são capacitação e qualificação, e é preciso mapear, através do mapeamento, através de ter isso na palma da nossa mão, a gente consegue otimizar recurso e ações voltadas para isso que a gente deseja, né? Bom, mas então, essa primeira parte do contrato de gestão, eu quis dar um panorama geral de como é que funciona. Funciona, então, assim: contratualiza-se um determinado repasse que é diretamente relacionada a um quantitativo de procedimentos ou de ofertas a serem cumpridas, e em cima disso tudo tem o monitoramento, a fiscalização, o acompanhamento, para que a gente possa melhorar, otimizar, fazer com que o dinheiro público chegue mesmo onde ele tem que chegar, para que ele não se perca no meio do caminho, não se desvirtue da sua natureza, seja sempre aplicado com aderência. Bom, só finalizando essa parte da modelagem do estado de Goiás, nós temos mais uma situação que é inédita também no Brasil. Goiás foi o único estado onde a modelagem de monitoramento e fiscalização do Brasil todo foi construída juntamente com a colaboração da Controladoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado. Isso é muito importante, saber que a gente tem órgãos de controle que conhecem o sistema, que validaram o sistema, que sugeriram alterações. O Ministério Público, à época, também foi muito atuante nessa ação, elogiou muito várias performances que o sistema poderia. E, então, é isso. Dentro dessa parceria, o Estado de Goiás, de fato, está à frente em todos os sentidos e em todas as áreas de atuação. Mas agora, já que eu já disse a vocês, nós temos um contrato que é celebrado através via contrato de gestão com entidades do terceiro setor, cuja modelagem jurídica são os contratos de gestão, e agora já disse a vocês que a política pública não pertence a eles, que a política pública é da CEDI. Agora, então, já que a política é nossa, eu gostaria de saber qual a contribuição do ente público para a retomada ao novo normal. Bom, sendo então o detentor da política pública, independentemente da parceria, Goiás já tomou ações fortes, incisivas, e eu diria até que antes de outros estados. No dia 24 de junho, o nosso governador protocolou um ofício solicitando uma reforma a uma lei da estrutura administrativa no estado. E o que ele buscou com isso? Ele buscou contemplar esse momento que nós estamos vivendo. O governo entende que no momento desse, em que a taxa de desemprego fechou em abril com 12,6 em abril no Brasil, e que Goiás não foge desse panorama, e que nessa situação de desemprego, as pessoas que mais sofrem são aquelas que são de uma classe social, né, com mais dificuldades, né, classes sociais de menor poder aquisitivo. Então, foi preciso adotar medidas para contribuir com essa retomada ao novo normal. Então, a reforma está para ser aprovada a qualquer momento. Nessa reforma, então, dentre as várias ações, o projeto motivado, o escopo principal do projeto é a gestão do trabalho, do emprego, do empreendedorismo e da qualificação. Esse é o escopo, ou seja, totalmente voltado e pensando principalmente que essa qualificação, ela precisa ser gratuita, né? Ela precisa ter a gratuidade e ela precisa abarcar quem de fato precisa ser qualificado. Aí, então, entra
a parte da nossa Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica nesse projeto do governador, nesse objetivo e estratégia de ação governamental para atenuar as facetas que se desenha em curto prazo. Como é que nós entramos nesses objetivos e estratégias? Bom, nós estamos com o projeto que não veio em função da pandemia. Felizmente, o nosso projeto foi startado assim que o governo assumiu. Já tem 1 ano que a gente está trabalhando nele. E esse projeto é o projeto das escolas do futuro. Enquanto a qualificação profissional terá um viés de sua normalidade, das legislações que ela já está vinculada, a escola do futuro fará jus ao seu nome. Ela terá um caráter mais inusitado. Qual é o principal objetivo do nosso projeto, da nossa escola do futuro, que agora ficará a cargo da CEDI? Nós pretendemos, dentre várias, que vocês já devem ter ouvido muito aqui, mas nós pretendemos promover a aproximação entre o aluno e a tecnologia. Sim, o aluno tem que estar próximo, tem que estar ligado à tecnologia. Para quê? Para que ele possa obter melhores resultados no processo de aprendizagem. E obtendo melhores resultados, ele conseguirá desenvolver sua capacidade de usar recursos de tecnologia. Mesmo que ele não tenha tido uma inclusão digital por parte do governo, mesmo que ele não tenha, mesmo que ele venha da educação regular, que ele tenha estudado em escolas públicas, que naquele momento talvez não estivesse preparado para despertá-lo para robótica, para programação, para inovação, para tecnologia, porque muitas vezes faltavam a eles até um equipamento para que ele pudesse manusear. Então, a nossa escola do futuro também terá os equipamentos, né? Ela será toda diferente, ela trabalhará com laboratórios includes, com impressoras 3D, com as metodologias ativas, a sala de aula invertida, enfim, nós vamos usar tanto os recursos físicos como os recursos pedagógicos diferenciados que possam, de fato, aproximar o aluno da aprendizagem. Essa é o nosso projeto atual e que estamos aí esperando que brevemente ele se concretize. Ele, claro, né, vai ser executado dentro da modelagem dos contratos de gestão, mas pensando agora na política pública, dos objetivos e estratégias de ação governamental para atenuar o retorno ao novo normal. E é isso que nós esperamos que de fato aconteça. Bem, gente, tem alguma pergunta aí? Sim, não? Ah, tá. Nós temos uma pergunta. Como ficam essas informações dos contratos à luz da lei de transparência? Tá. Então, os contratos de gestão, nós tivemos o prazer, assim como tivemos o prazer do Estado de Goiás ter esse pódio do monitoramento, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, também agora, por ocasião da entrega do Prêmio da Transparência, foi a única secretaria do Estado premiada no quesito transparência das informações, em estrita observância à lei, a Lei de Acesso à Informação. Nós tivemos um contrato de gestão que ficou em primeiro lugar e tivemos os outros que ficaram em outras posições, mas fomos a única secretaria. Então, o autor aí da pergunta, né, fica a informação de que todo esse monitoramento, todas essas metodologias que ficam aí, que a gente utiliza para dar a certeza para o controle social, sim, né, para o controle social, para quem possa interessar, mostra lá para ele que, de fato, o dinheiro está sendo aplicado como ele gostaria. E dentro da transparência, é importante, se vocês podem conhecer a nossa página, os alunos que estão estudando, que vão estudar a disciplina agora, vai ser bem interessante para vocês entrarem lá no nosso site, na CEDI, OS Transparências, e você vai poder conhecer modelagem, o contrato de gestão, os termos aditivos, a metodologia de fiscalização, os relatórios de metas, os relatórios contábeis e, a partir da próxima semana, também o de custo, de uma forma
totalmente transparente. Quantos funcionários tem, quantos estão em cargos de diretoria, quantos gerentes. Sim, nós não fomos premiados assim, por conta dos nossos belos olhos. Nós somos premiados porque a gente tem muito, muito orgulho e prima muito por essa alimentação, porque, como eu disse, parceria com o terceiro setor é um caminho sem volta, é uma história que veio para ficar, mas desde que se tenha lupa, desde que se tenha monitoramento e fiscalização. É isso. Mais alguma pergunta? Quais atividades encontro na Escola do Futuro? Guilherme, então, a Escola do Futuro, como eu te disse, ela pretende adotar a perspectiva da educação 4.0 e 5.4.0, que ainda está sendo implantada, e 5.0. Então, o que você vai encontrar dentro de uma Escola do Futuro? Dentro de uma Escola do Futuro, você vai encontrar a aproximação com a tecnologia. Você vai poder aprender cursos de robótica, de programação, você vai aprender a desenvolver, você vai aprender, você vai ter acesso aos kits arduinos, que não é tão disponível assim, você vai encontrar com profissionais, com docentes que estão capacitados para despertar o que há de melhor em você, para que você possa estudar lá fora e trazer para ele, e ele ser o seu mentor e não o seu professor que te deposita conhecimentos. E, é claro, né, gente, a Escola do Futuro vai ser, com certeza, uma vitrine para todos os estados do Brasil, porque assim como era alguns anos atrás o monitoramento e a fiscalização, a Escola do Futuro ainda, Guilherme, está engatinhando, já está há poucos dias de começar a caminhar, e aí depois disso o céu será o limite. Porque nós pretendemos fazer o que tiver disponibilidade de tecnologia e que for de encontro ao aluno, à comunidade, à sua profissionalização, à sua inserção no mercado, como eu disse, sempre focando nas classes sociais de menor poder aquisitivo, te profissionalizando para que você possa ter criticidade, para que você possa estar bem, estar feliz naquilo que você está fazendo, porque, senhores, hoje nós temos uma dificuldade enorme, né? Tanto nas faculdades privadas, como em qualquer ensino regular, ou mesmo na nossa rede, de desenvolver pessoas com pensamento crítico, né? Ainda existe aquela visão do depósito, do professor te depositar o conhecimento, e isso tem que ficar cada vez mais distante, né? Tem um grande economista, que eu acredito que vocês todos conheçam, ele se chama Jorge Paulo Hermann. Ele é o controlador geral do grupo 3G, que é a Heinz, Burger King e a Ambev. E esse economista e empreendedor nato, bilionário, exemplo de modelo bem-sucedido, ele diz assim, que as melhores oportunidades sempre surgem na crise, que ele nunca deu um salto gigantesco, ou que ele nunca fez algo de que ele se orgulhasse, que não fosse em um momento de crise. Então, nesse momento de crise, a Escola do Futuro está nascendo, né? E foi no momento de crise também que nasceu boa parte de projetos que estavam incubados, como, por exemplo, o sistema de informação e sistema informatizado de gestão. Então, é isso que nós esperamos, é isso que a CEDI, no novo modelo de reforma do governador, pretende que a Escola do Futuro seja diferente, que daqui a pouco estejamos todos nós aqui, dessa vez falando da Escola do Futuro, do modelo que deu certo em Goiás e que com certeza vai ser seguido em muitos outros estados. Bom, só chegamos ao fim. Tem mais alguma pergunta? Nós temos 2 minutinhos. Não? Como será o acesso para a Escola do Futuro? Então, o acesso à Escola do Futuro será da mesma forma que acontece hoje na nossa modelagem, Douglas. Vai se dar via editais. Quer dizer,
os editais serão um pouquinho mais direcionados, né, Douglas? Hoje a gente tem um edital para a FIC, para capacitação, e na Escola do Futuro, sempre o acesso, o ingresso do aluno se dará via edital de processo seletivo. Nós iremos fazer uma seleção e, possivelmente, embora a ideia ainda esteja amadurecendo, até dentro daquele primeiro acesso, ainda teremos desdobramentos que possam vir a se desdobrar em outras modelagens. E, claro, via as organizações sociais, nossas parceiras. Então, gente, obrigada, espero ter esclarecido aí, ter atendido, né, a minha problemática, que era a parceria com o terceiro setor e a contribuição do ente público, e agradeço muito a presença de todos vocês, e espero ter de alguma forma contribuído, e vamos gravar aí essa frase do economista, né? São nas grandes crises em que as grandes mudanças e que as grandes coisas boas acontecem, né? É assim que nós vamos desenvolver novas competências, instigados pelo isolamento, instigados pela necessidade de fazer acontecer. Obrigada, um beijo a todos.